Bom dia aos irmãos, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, vamos orar pedindo para que Deus esteja nos orientando, nos abençoando, recebendo o nosso culto, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e também que Ele esteja falando aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos falando contigo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade que temos de te louvar, de cultuar o teu santo nome, Senhor, de adorar-te, Senhor, em comunhão espiritual, Senhor. Meu Deus, te louvamos pelas redes sociais que nos dá a oportunidade, Senhor, de juntos como igreja adorarmos o teu santo nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, que você receba o nosso culto, Senhor, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. É isso que oramos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versos 27 e 28. Romanos capítulo 8, versos 27 e 28 diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Baseado nisso, estamos aqui para cultuar, adorar o nosso Deus. Ele sabe Ele sabe como está o nosso coração, Ele sabe examinar os nossos corações, então que nós possamos adorá-lo inteiramente, de coração, todo o nosso ser. E nós vimos aqui, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus faça isso nas nossas vidas. Amém. Vamos orar, vamos interceder. Temos muitas pessoas doentes, muitas pessoas aí necessitando de oração. Vamos lembrar dos pedidos da irmã Lígia, da irmã Maria da Penha. Vamos lembrar de orar pela Sara. Vamos orar também por mim. Estou com uma gripe muito forte, por isso a voz mais diferente, a cara mais abatida. Mas vamos orar por aqueles que estão em leitos de UTI, orar por aqueles que têm se recuperado, orar por aqueles que estão passando momentos difíceis devido ao lockdown. Vamos interceder uns pelos outros, vamos orar por aqueles que estão enlutados, também muitas pessoas enlutadas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença. Senhor, te louvamos, ó Deus, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que têm se recuperado, Senhor, tanto da Covid quanto de outros problemas. Ó Deus, confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor pode, assim como recuperou a cada um deles, interceder, Senhor, agir em favor dos pedidos de orações que têm sido feitos constantemente na Tua casa, Senhor, na Tua igreja, nas redes sociais. E Deus, te pedimos para aqueles nossos irmãos que estão com problemas de saúde, que precisaram internar. Aqueles, ó Deus, que estão na UTI, Senhor, com comprometimento de pulmão, com problemas cardíacos. Nós te pedimos, ó Deus, que haja um milagre na vida deles, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê consciência
a população, Senhor, da necessidade de se cuidar, dos cuidados básicos de higiene, Senhor, de não ficar saindo, Senhor, sem necessidade. Senhor, para que possamos evitar, Senhor, mais lockdown, Senhor. Sabemos o quanto isso tem afetado os membros da igreja, Senhor, a população como um todo, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor oriente os nossos governantes, Senhor, da maneira correta a agir. Tu tens, Senhor, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Orienta a cada um deles, Senhor, a agir conforme a tua vontade. E Deus, te pedimos para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enlutados, Senhor, aqueles que estão sem fé, ó Deus, que teu Santo Espírito esteja agindo na vida de cada um deles, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor, para as pessoas. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar para que possamos sair logo dessa crise, Senhor, e entendermos, Senhor, que o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor está no comando de tudo, Senhor. Faça conforme a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela vida do pastor, Senhor, de sua família, pela vida da Igreja Batista Vida e Paz, Senhor. E também pela vida do teu povo, Senhor, que nós possamos nos fortalecermos cada dia mais, nos unirmos cada vez mais, Senhor, para proclamar o teu santo nome, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, amigue, atende a oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, que é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da luz chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos meninos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre meu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é meu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria,
ler a palavra de Deus, Atos, capítulo 11, de 27 a 30, Atos, capítulo 11, de 27 a 30, diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Nós falamos nos domingos anteriores que Atos 11 ele descreve o relacionamento da igreja de Jerusalém com a igreja ou os crentes, novos crentes gentios da Cesareia e também da Antioquia. Eles creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós estudamos a reação que a igreja de Jerusalém teve em relação à igreja dos gentios. Então, como vimos, a primeira reação dos cristãos judeus com os cristãos, em relação aos cristãos gentios foi de aceitação dos gentios pelos cristãos judeus. Depois nós vimos o encorajamento dos cristãos judeus aos cristãos gentios. E hoje nós vamos ver a terceira reação, que foi receberem a ajuda dos gentios. Olha aí, agora eles recebem a ajuda dos gentios. Os apóstolos e os profetas lançaram alicerces da igreja. Efésios 2, 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Mas no devido tempo, os apóstolos sairão de cena, mesmo porque não se pode apenas construir alicerce indefinidamente. Uma hora você vai ter que construir sobre esses alicerces. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam suas mensagens do Senhor pelo Espírito Santo e transmitiam aos povos, ao povo, às vezes em determinada língua. Essa mensagem ela deveria ser interpretada e depois disso deveria ser avaliada para constatar que realmente era uma comunicação de Deus. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 12, 10, 14, 27 a 33 e 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21. Já os profetas do Novo Testamento, eles recebiam suas mensagens diretamente do Senhor, mas os ministros de hoje, eles recebem através das Escrituras. Temos a bênção de ter à disposição a palavra de Deus, as Escrituras, aquilo que o Espírito Santo usou para nos ensinar, para nos guiar. 1 Coríntios 12, 10 associa os dons da profecia, do discernimento de línguas e da interpretação de línguas. Mas é verdade que o Espírito é soberano e pode dar a qualquer cristão o dom que ele achar necessário no seu ministério, no ministério que o cristão está exercendo. Ele pode conceder isso. 1 Coríntios 12, 11 fala isso. Mas uma vez que os apóstolos e profetas saíram de cena, a revelação foi completada. Podemos observar que houve uma mudança em relação a isso. Hoje em dia, irmãos, há pessoas que afirmam receber palavras de revelação, iluminação, inspiração, palavras de sabedorias especiais do Senhor, mas essas revelações são suspeitas, porque o Senhor deixou a sua palavra, a Bíblia, é a revelação total de Deus, daquilo que nos permite a ser revelado. Então, as revelações suspeitas são até perigosas. Em Jeremias 23, 16, está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos a palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Aqui, no texto, o profeta Ágabo, que havia descido de Jerusalém a Antioquia, recebe do Espírito que logo haveria uma grande fome, o que de fato aconteceu no reinado de Cláudio César, quando as colheitas foram escassas por vários e vários anos. Os escritores da antiguidade citam pelo menos 4 grandes fomes
e duas em Roma, uma na Grécia e outra na Judéia. É justamente essa. A escassez de alimento na Judéia foi especialmente grave, e de acordo com o historiador judeu Joséfo, muitas pessoas morreram por falta de recursos para comprar a pouca comida disponível que havia. Ágabo entregou a sua mensagem aos cristãos de Antioquia e eles resolveram ajudar os irmãos cristãos da Judéia, aqueles irmãos que desconfiaram no início desses novos cristãos. Irmãos, a finalidade de uma profecia genuína não é de satisfazer a nossa curiosidade sobre o que vai acontecer, sobre o futuro, sobre o que será de nós, sobre o que será da nossa família, mas sim de encorajar nosso coração a fazer a vontade de Deus. A Bíblia é isso, ela encoraja o nosso coração a fazer a vontade de Deus. Aqueles cristãos não podiam impedir a vinda da fome, mas podiam mandar ajuda aos necessitados. Essa passagem ela ilustra um princípio espiritual muito importante, irmãos. A generosidade para aquelas pessoas abençoaram outras pessoas. Em Gálatas 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Os cristãos de Jerusalém haviam levado o evangelho a Antioquia. Enviaram Barnabé para exortar os recém-convertidos. Nada mais justo que os gentios da Antioquia retribuírem e enviarem essa ajuda material aos irmãos, às irmãs da Judeia que necessitavam. Alguns anos depois, Saulo recolheria uma oferta parecida das igrejas gentias e levaria aos cristãos de Jerusalém também, conforme fala em Atos 24:17 e Romanos 15, de 23 a 28. É importante observar, irmãos, que havia ocorrido uma mudança na igreja de Jerusalém. Antes, ninguém da igreja precisava de coisa alguma dos de fora. Nós vimos isso lá em Atos 4:34. Não era necessário pedir ajuda dos outros. Eles estavam tão integrados que isso fazia parte deles, observar as necessidades. Aqueles primeiros anos foram como um paraíso na terra aqui para a igreja. Nós falamos na época das coisas boas que estavam acontecendo e das coisas ruins que estavam por vir. Então, Deus abençoava seu povo ricamente e usava essa bênção para testemunhar a nação que era incrédula. Foram tempos de refrigério do Senhor, assim como diz lá em Atos 3:20. Mas o tempo passou e à medida que foi passando, a mensagem foi dos judeus para os samaritanos, dos samaritanos aos gentios. O programa de partilha de Jerusalém foi desaparecendo e as coisas foram voltando ao normal. E nesse caso especificamente, quando todo mundo está em crise, quando todo mundo está passando fome, ficou difícil uns ajudarem os outros. Vale lembrar que o parâmetro bíblico de oferta dos dias de hoje não é o de Atos 2:44, de Atos 2:45 e nem de 4, de 31 a 35, mas sim Atos 11:29, cada um conforme as suas posses. Nós não podemos pedir que cada um dê a mesma quantidade, cada um dê determinado valor, mas cada um conforme as suas posses. Ensinamentos de Paulo em 2 Coríntios 8:9 seguem esse parâmetro, seguem essa linha. A prática do comunismo cristão, entre aspas, só se deu em Jerusalém como medida temporária, enquanto os evangelhos estavam pregando aos judeus. Nós destacamos bem nos estudos de Atos a particularidade desse período. Agora as coisas tinham mudado, mas a vontade no coração de contribuir, essa era a mesma. Então eles contribuíram e escolheram Barnabé e Saulo para levar a oferta, mostrando sua confiança neles, pois eles haviam trabalhado juntos no ensino da palavra e uniram esforços no ministério prático da assistência aos cristãos necessitados de Jerusalém. Por isso eles escolheram. Não há dúvida que também ministraram a palavra durante o caminho. Eles tinham isso no sangue, as missões no sangue. Então, durante a longa viagem de Antioquia a Jerusalém, com certeza foram evangelizando no caminho. Em pouco tempo, o Espírito os levaria a se unirem novamente
levar o evangelho aos gentios de outras terras. Nós vamos estudar mais para frente. Ainda percorreriam muitos e muitos quilômetros juntos. Aliás, o resultado importante do ministério deles foi a inclusão de João Marcos à equipe. É bem provável que ele tenha se convertido através do ministério de Pedro. A casa de sua mãe era um local onde os cristãos de Jerusalém se reuniam, e Barnabé era parente deles. E apesar de João Marcos ter fracassado em sua primeira missão e de certa forma ter contribuído para o rompimento entre Barnabé e Saulo, ele tornou posteriormente um assistente muito dedicado de Paulo. Nós vemos isso lá em 2 Timóteo 4:11. Agora, voltando à oferta, ela foi uma solicitação dos discípulos. Mas os cristãos de Antioquia, eles enviaram para que fosse entregue aos presbíteros, de acordo com Atos 11:30. Esse termo presbíteros, ele só havia sido usado anteriormente para Atos, para se referir aos líderes judeus. Na igreja, os presbíteros eram cristãos maduros que cuidavam da supervisão espiritual do ministério. Ao comparar Atos 20, 17 e 28 e Tito 15 e 7, nós vemos que os títulos são equivalentes. Os presbíteros, os bispos, eram os pastores do rebanho auxiliados pelos diáconos. As qualificações para os dois nós podemos encontrar lá em 1 Timóteo 3. Depois os irmãos podem verificar. 1 Timóteo 3. Mas é bom observarmos que sempre que Paulo fundava uma igreja, ele providenciava presbíteros para que fossem qualificados e depois ordenados a fim de liderar as congregações. Na igreja de Jerusalém, os apóstolos e presbíteros, eles eram responsáveis pela liderança espiritual. Nós vemos isso lá em Atos 15, nos versos 4, 6 e 22. Vale salientar que a delegação da igreja de Antioquia não ignorou os líderes espirituais de Jerusalém. Não ignorou, muito pelo contrário. Eles entregaram na mão deles a oferta para que fizessem a distribuição diante dos membros necessitados. Isso é princípio importante que deve ser seguido nos dias de hoje. Na nossa igreja, por exemplo, aliás, na nossa igreja em várias, se não em todas as igrejas batistas, há um departamento de ação social. Alguns são dirigidos pelos diáconos. Então há responsáveis para a coleta dessas ofertas, para a distribuição dessas ofertas. A nossa igreja tem isso, o irmão Heber coordena o departamento de ação social. Então a gente vê constantemente ele solicitando a contribuição dos irmãos para as cestas, para que ele possa direcionar essas cestas àqueles que necessitam. Então essa experiência dos cristãos judeus, irmãos, elas receberem a ajuda dos gentios, muito provavelmente contribuiu para que desenvolvesse uma atitude de humildade, mas principalmente foi uma demonstração de amor e testemunho muito grande da união da igreja. A igreja estava unida, então mostrou o amor de igreja que os gentios tinham pelos irmãos de Jerusalém, os irmãos da Judéia. Como disse Winston Churchill, sobrevivemos com o que recebemos por nosso trabalho, mas verdadeiramente vivemos de acordo com o que contribuímos. Isso é uma verdade. Essa experiência foi enriquecedora para as igrejas, tanto em Jerusalém quanto em Antioquia, pois quando a graça de Deus está no controle, irmãos, há bênçãos reservadas tanto para os que contribuem, para com os que recebem. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma campanha gigantesca quando teve aquele problema lá no Haiti. Nós arrecadamos caixas e caixas, enchemos um caminhão desse porte menor de caixas para poder enviar lá para o Haiti. Isso foi uma grande movimentação na nossa igreja, foi uma grande alegria para a igreja. A gente vê que os irmãos contribuíam com amor e também nas pessoas que receberam foi uma grande bênção. Então, esse é o amor que a igreja deve ter, de contribuir, de cooperar. Inclusive a cooperação mútua faz parte do DNA dos batistas. É muito triste quando indivíduos
cristãos, igrejas inteiras se esquecem que foram abençoados, que receberam uma bênção espiritual. A igreja de Antioquia é um excelente exemplo de como os cristãos devem demonstrar gratidão de maneiras práticas ao que nos ajudaram na nossa vida cristã. É isso que tem que fazer, nós temos que ter retribuição, gratidão, mas eu sei que é difícil. Muitas vezes as pessoas não agradecem a Deus que nos concede as coisas, ou agradecer aos homens. A ingratidão, infelizmente, ela está ali no topo das ações do pecado. Quando alguém perguntou a Phillips Brooks o que ele faria para trazer de volta a vida uma igreja morta, ele respondeu: levantaria uma oferta missionária. Tanto para indivíduos quanto para a igreja, pensar sinceramente nos outros é ainda a melhor maneira de ser feliz, de ter uma vida cristã proveitosa. Nós devemos entender isso, irmãos. Nós devemos cultivar isso. Há uma semana, na segunda-feira, começou lockdown em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Muitas pessoas sofreram e estão sofrendo as consequências. Então, provavelmente vai se estender por mais uma semana, provavelmente. Muitas pessoas passando dificuldades, então nós temos que, como igreja, estarmos atentos às necessidades das pessoas, atentos às necessidades dos nossos irmãos. Temos que estar com as mãos estendidas para acolher aqueles que têm passado momentos difíceis. Vamos orar pedindo para que Deus dê direcionamento a cada um de nós, direcionamento ao seu povo, para vermos essas pessoas, para ajudarmos essas pessoas. Muitas estão tendo que deixar seus empregos para cuidar de pessoas que estão enfermas. Uma colega minha teve que fazer isso, o irmão dela é do grupo altamente de risco. Então se ajuntaram ali para poder ajudar, para que ela pudesse ficar por conta do irmão. Então teve que deixar o emprego. A gente sabe que a ajuda não é o que ela recebia. Em muitos casos a pessoa nem recebe por isso. Então passa a depender de benefícios sociais. Então aquelas pessoas que têm seus familiares com sequelas de Covid, em tratamento de outras doenças, tratamentos hoje são caros. Sabemos que não é uma escolha simples, mas sabemos que as escolhas dessas pessoas de abandonar o emprego para cuidar muitas vezes é extremamente necessária. Isso é uma ação de amor, uma ação de doação, de se esquecer de si mesmo para se doar em favor do outro. Então que Deus possa nos abençoar a fim de que a gente possa ter esse propósito, igual a igreja de Antioquia. Nós possamos saber reconhecer também a quem nos tem ajudado. Você que está participando deste culto tem recebido a ajuda de muitas pessoas. Talvez você está ajudando muitas pessoas. A gratidão nem sempre vem, mas se você foi ajudado, seja grato a essa pessoa. Nós temos visto aí que determinada pessoa que foi abençoada pelo pastor da nossa igreja, até hoje ele manda uma contribuição, uma oferta ao pastor em gratidão, em amor pelo que ele fez. Isso é tão bonito. E se os cristãos agissem assim, cuidando daqueles que cuidam deles, como seria diferente, né? A gente não teria aí um número gigantesco de pastores com depressão, pastores com problemas, pastores suicidando. E não estou falando só de questão financeira, falando de oração, de cuidado, de carinho, de apoio, de passar uma mensagem como o Senhor está, estou orando pelo Senhor. Então nós devemos ter esse cuidado. Através dessas ações, irmãos, a gente mostra o nosso cuidado com o mundo. A gente mostra o amor de Jesus presente em nós. Quando a gente para e vê a vida de Jesus, Jesus estava sempre atento à necessidade das pessoas, tanto físicas quanto espirituais. Então ele supria através de alimentos, supria ali as necessidades físicas, necessidades espirituais, e poucas pessoas agradeciam. Aliás, muitas corriam atrás dele apenas para buscar
seus próprios interesses, para receber ali o seu alimento, para ser edificado, e depois já abandonavam a Cristo. Nós temos que cuidar das pessoas, temos que amar as pessoas, temos que retribuir aquelas pessoas que são responsáveis pela vida que nós temos hoje, foram usadas como instrumentos de Deus nas nossas vidas. Se você, vou desafiar você agora nesse momento, ao irmão, à irmã, ou aquele que ainda não tem Jesus como Salvador, de colocar o nome aí daquela pessoa, principalmente os crentes, né? Nesse caso especificamente os crentes, colocar aquele pastor, aquele evangelista, aquele irmão que levou a mensagem a ti. Então vamos colocar aí, por exemplo, no meu caso, né, eu me converti lá na quarta igreja, eu lembro de levantar a mão, mas foi uma coisa assim, como eu era criança, então não tinha muita ideia, mas eu me lembro daquele ato e fui fortalecido espiritualmente pela vida do pastor Arildo, Eu tenho total gratidão ao pastor Arildo, ao saudoso pastor pastor Edir Félix, ao pastor Clécio, ao pastor Valdomiro. Então, aqueles pastores que foram meus pastores, foram uma bênção, são uma bênção no reino de Deus, são uma bênção para o povo. Então, que nós possamos orar por eles. Digite aí o nome daquele que te evangelizou, daquele que foi uma bênção, e a gente vai, vamos tirar aí ao final do culto, quando já tivermos todos os nomes ali, vamos orar por eles, né? Eu orando pelos meus pastores, você orando pelos seus pastores, pelos nossos pais, aqueles que são filhos de crentes, não é? Que eles nos ensinaram os primeiros caminhos na vida cristã. Então vamos orar por eles, orar por aqueles que têm nos abençoado, que nos levaram a palavra. Esse foi o exemplo que nós vimos hoje, a terceira reação dos cristãos da Judéia em relação aos cristãos gentios, foi de receber ajuda. Uma igreja que aceitou, encorajou, uma igreja que esteve presente e agora ela recebe a ajuda. Que Deus esteja abençoando a gente nesse propósito, que Deus esteja abençoando para que nós possamos sermos cristãos verdadeiros, tendo comunhão uns com os outros, atentos às necessidades espirituais e físicas das pessoas. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Hoje à noite teremos o nosso culto virtual, nosso culto online. Então esteja participando às 19 horas. E de acordo com o que for saindo os decretos, aí nós vamos orientando os irmãos no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp. Se você quer fazer parte, pode participar, coloque seu número aí. Será uma bênção receber você ali no grupo e a gente orar também por você. Que Deus esteja abençoando muito a vida de cada um de vocês. Tenhamos um domingo abençoado. Fiquem com Deus.